para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. E o governo federal planeja recriar o DPVAT. Transações financeiras digitais derrubam a circulação de dinheiro falsificado no Brasil. Um adolescente americano é o primeiro ser humano a vencer um videogame lançado há 40 anos. O ministro do STF, Gilmar Mendes, reconduz ao cargo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Morre aos 41 anos o cantor sertanejo João Carreiro. O samba perde Quinho do Salgueiro, um dos maiores intérpretes do Carnaval do Rio. O Jornal Nacional está começando. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado que matou 84 pessoas ontem no Irã. O comunicado foi divulgado pouco mais de 24 horas depois do ataque. Numa rede social, os terroristas afirmaram que 2 homens-bomba se infiltraram no meio da multidão que participava de uma cerimônia pelos 4 anos da morte do general iraniano Qassem Soleimani. Segundo o Estado Islâmico, quando chegaram perto do túmulo de Soleimani, os 2 detonaram um cinturão com explosivos. Hoje, o governo iraniano fez uma correção no número de mortes. Afirmou que mais de 80 pessoas morreram, em vez de mais de 100. Inicialmente, o governo iraniano afirmou que as bombas tinham sido colocadas em sacos e depois detonadas com um dispositivo de um controle remoto. Também ontem, a inteligência americana alertou que as primeiras evidências indicavam que havia envolvimento do Estado Islâmico no ataque. O general Soleimani era um alto militar do Irã. Ele foi morto num ataque de drone dos Estados Unidos em janeiro de 2020. No comunicado, o Estado Islâmico o chamou de líder hipócrita. No passado, o general Qassem Soleimani atacou o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O governo iraniano construiu uma rede de milícias contra o grupo terrorista. O Irã apoia o regime de Bashar al-Assad na Síria, que tem áreas controladas pelo Estado Islâmico. Antes de o grupo terrorista divulgar o comunicado assumindo a autoria dos ataques, alguns líderes iranianos chegaram a acusar Israel pelo atentado. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu uma resposta dura. Autoridades americanas afirmaram que era improvável que a intenção do Estado Islâmico fosse incriminar Israel pelos bombardeios ou desencadear uma guerra mais ampla no Oriente Médio. O governo americano anunciou que o secretário de Estado, Antony Blinken, vai começar hoje uma viagem de 1 semana à região. Ele vai visitar Israel, Cisjordânia, Turquia, Grécia, Egito, entre outros países. É a 4ª vez em 3 meses que Blinken vai ao Oriente Médio. O porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Blinken vai se concentrar em evitar que o conflito se expanda. Ele vai procurar medidas específicas que cada parte pode tomar, incluindo como podem usar a sua influência sobre outros países da região para evitar a escalada do conflito, afirmou Matthew Miller. O Ministério da Defesa de Israel anunciou hoje uma nova fase da guerra contra o Hamas em Gaza. O ministro Yoav Gallant afirmou que o exército vai focar mais no norte da região, ao mesmo tempo em que continuará a buscar chefes do grupo terrorista no sul. Gallant reafirmou que depois da guerra, a faixa de Gaza terá que ser administrada por autoridades palestinas, mas fez a ressalva de que elas não poderão ser uma ameaça a Israel. A cada dia aumenta o receio de que o conflito se espalhe para outras regiões. A guerra começou entre o Hamas e Israel no sul do país e na faixa de Gaza. A violência já chegou à Cisjordânia, ao sul do Líbano e ao Mar Vermelho. Nos últimos dias, outros países do Oriente Médio registraram casos de ataques violentos. O Irã e o Iraque, por exemplo. Em Bagdá, um bombardeio com drone matou um chefe e 3 militantes do grupo Al-Nujabah.
ligado ao Irã. Os Estados Unidos afirmaram ter feito um ataque à capital iraquiana, mas não deram detalhes sobre a operação. Também hoje, milhares de pessoas participaram em Beirute, no Líbano, do funeral do chefe do Hamas, Saleh al-Aruri, e de 2 membros do grupo terrorista. Eles morreram num ataque na terça-feira. Israel não confirmou nem negou estar por trás da ação. A tensão na fronteira sul do Líbano, onde o Hezbollah atua, continua. O exército de Israel divulgou um vídeo de alvos do grupo sendo atingidos na cidade de Yarun. Segundo o governo israelense, ataques do Hezbollah atingiram campos abertos em Israel. Na faixa de Gaza, bombardeios israelenses deixaram 22 mortos em Khan Younis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Muitos palestinos deslocados do norte estão abrigados na cidade à procura de segurança. A família Maaruf teve que se mudar muitas vezes desde que a guerra começou. Vindos do norte, estão abrigados em uma barraca na cidade de Rafah, no sul. O que podemos fazer? Veja nossas condições, disse Safeia. Não temos calor, eletricidade, luz, nada. Os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de fornecer mísseis balísticos e lançadores de mísseis à Rússia. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que um relatório da inteligência americana revelou que esses equipamentos foram usados na guerra da Ucrânia. Kirby também afirmou que os Estados Unidos vão impor novas sanções a quem fornecer armas à Rússia. A Justiça dos Estados Unidos retirou o sigilo de um dos processos ligados a Jeffrey Epstein. Foi um milionário americano acusado de comandar um esquema de tráfico sexual e aliciamento de menores. Jeffrey Epstein fez fortuna no mercado financeiro e, durante 2 décadas, circulou entre os ricos e famosos dos Estados Unidos. Epstein foi encontrado morto dentro da cela em 2019, enquanto aguardava julgamento. Segundo as autoridades, ele se matou. O sigilo, retirado hoje, revela quase 1000 páginas com os nomes de mais de 150 pessoas. Clientes, testemunhas, ex-funcionários, visitantes e vítimas do esquema de prostituição. Num depoimento, uma vítima cita nomes de celebridades que estiveram na ilha dele, no Caribe. O cantor Michael Jackson, o ilusionista americano David Copperfield e o ex-governador do estado do Novo México, Bill Richardson. Nenhum deles é acusado de crimes. O mesmo acontece com os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Donald Trump, também citados por testemunhas. Os documentos tornados públicos hoje trazem um relato de uma delas, que afirmou ter ouvido de Jeffrey Epstein que Bill Clinton gosta das novinhas. Em 2019, a Fundação Clinton divulgou uma nota dizendo que o ex-presidente não sabia dos crimes cometidos pelo milionário. A menção a Donald Trump também é curta e sem implicações jurídicas. Uma vítima conta que estava a bordo do jatinho de Epstein quando fez uma escala em Atlantic City, onde o ex-presidente tem hotéis e cassinos. Segundo a testemunha, Epstein disse: "Ótimo, vamos ligar para o Trump." Um dos casos que constam nos documentos já era conhecido e envolveu o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III do Reino Unido. Uma das vítimas, Virginia Giuffre, conta que foi abusada pelo príncipe quando era menor de idade. A família real britânica e o próprio príncipe Andrew negaram o envolvimento. Ele perdeu vários títulos reais e, em 2022, pagou uma indenização a Virginia. O valor não foi revelado. Virginia tinha sido contratada para ser massagista de Epstein e afirmou que foi vítima de abusos sexuais, pressionada a atender vários homens. Os documentos tornados públicos hoje fazem parte de um processo movido por Virginia Giuffre contra a namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, e que corria em segredo de justiça. No mês passado, a juíza federal Loretta Preska, aqui deste tribunal em Nova York, determinou que o sigilo fosse suspenso, alegando que os nomes
nomes de parte dos citados já tinham sido revelados pela imprensa. Em 2008, Epstein já tinha sido condenado à prisão por abusar sexualmente de uma menina de 14 anos na Flórida. Ele cumpriu pena e foi liberado 13 meses depois. Em 2019, o escândalo do esquema de tráfico de pessoas o levou de novo à cadeia. Ghislaine foi condenada em 2021 a 20 anos de prisão e continua presa. Um adolescente de 13 anos se tornou a primeira pessoa a vencer um jogo de videogame que foi lançado há quase 40 anos atrás. Ele era considerado o jogo invencível desde que foi criado em 1984, até cruzar o caminho de um garoto de 13 anos em Oklahoma, nos Estados Unidos. No dia 21 de dezembro, o Willis Gibson, que usa o apelido Blue Scuddy, decidiu que jogaria não para vencer um competidor. Menos de 40 minutos depois, a tela congelou. O Willis botou as mãos na cabeça, incrédulo. Ai, meu Deus! Oh my God! A tela congelada, com pontuação 999999, pode não parecer um grande feito, mas foi naquele momento que Willis se tornou a primeira pessoa do planeta a derrotar oficialmente a versão original de Tetris, algo que só a inteligência artificial tinha conseguido antes. Eu não consigo sentir os meus dedos, eu não consigo sentir a minha mão, disse o recordista. I can't feel my fingers. I can't feel my hands. Até que sua mãe, Karen Cox, professora de matemática, chegou. Karen contou para o Jornal Nacional que imediatamente não percebeu a grandeza daquela vitória. Aí eu saí dali e pensei, ok, então o que ele fez? E então me sentei e pensei, ele acabou o jogo, porque honestamente eu nem sabia que isso era possível. O designer de videogame russo Alexei Pajitnov criou o Tetris quando trabalhava como engenheiro de computação para o governo da antiga União Soviética. Alex Pajitnov se inspirou no Pentaminó, um jogo existente desde a Grécia Antiga, em que peças de madeira formadas por 5 quadrados devem ser encaixadas. Mas ele preferiu peças com 4 partes. Daí o nome, a fusão de tetra, 4 em grego, e tênis, seu esporte preferido. Nasceu Tetris. O jogador precisa empilhar as peças que descem a tela de forma que completem linhas horizontais. Quando uma linha se forma, ela se desintegra. As camadas superiores descem e o jogador ganha pontos. À medida que o nível sobe, os blocos caem mais rápido. Por ser um funcionário soviético, Pajitnov não lucrou nada com o jogo durante 10 anos. A saga do inventor virou filme. It's the perfect game. Willis Gibson contou ao canal especializado Classic Tetris que o maior temor era errar os movimentos das mãos depois de 30 minutos, quando os nervos começam a doer, e dedicou sua vitória ao pai, que morreu recentemente. My dad. Yeah, I'd like to dedicate it to him. No telefone, na telinha no avião ou nas salas de jogos, o Tetris já é um clássico e continua bastante popular. Os melhores jogadores do mundo desenvolveram, inclusive, uma nova técnica com os dedos, mais rápida, seja no joystick quanto no teclado, que deixou o Tetris ainda mais competitivo. Se antes quase ninguém passava da fase 29, o Willis chegou até a fase 157. A mãe de Willis contou que ele voltou às aulas hoje. Eu não vejo a hora de ouvir todas as histórias assim que ele chegar em casa. Ele já recebeu muitas mensagens, tipo, então você finalmente fez alguma coisa da sua vida. A seguir, por falta de dinheiro para indenizar vítimas de acidentes de trânsito, o governo planeja recriar o DPVAT. Transações financeiras digitais derrubam a circulação de dinheiro falsificado no Brasil. O uso do Pix como meio de pagamento, além de tornar as operações mais práticas, acabou ajudando a diminuir a circulação de dinheiro falsificado no Brasil. Cocada no Pix, é cuscuz no Pix, pode chegar. A oferta do Valdinei dá certo. Mais da metade das vendas da barraquinha de cocada é feita no Pix ou no cartão.
Muita gente não usa mais dinheiro por questão de segurança, então é melhor usar no Pix, que a gente é muito mais seguro para a gente e também para os clientes. A Marisete é freguesa antiga, desde a época em que pagava com notas de papel. Agora, você tem dinheiro na carteira? Nenhuma moeda. E ando tranquilo, faço minhas compras, compro minha cocada e tá tudo certo. Nas lojas também, pouco pagamento em dinheiro vivo. Eu não tenho mais papel, agora eu pago tudo no Pix ou no cartão. Devido à facilidade que tem hoje o Pix, eu prefiro até receber meus pagamentos em Pix e movimento tudo minha conta em Pix. As movimentações financeiras com Pix no país aumentaram mais de 50% de 2022 para 2023 e representam 36% dos pagamentos. Só 3% deles são feitos com saques em dinheiro. Mais transações financeiras feitas com cartão ou Pix e menos volume em dinheiro. Isso é um pouco o retrato do Brasil atual. Neste que é o maior ponto de comércio popular no centro do Rio, 7 em cada 10 vendas são feitas sem o uso de dinheiro em espécie. Além das facilidades, isso tem ajudado também a reduzir o número de notas falsas circulando no mercado. Um levantamento do Banco Central mostra isso. Num período de 6 anos, o número de notas falsas recolhidas pelo banco caiu de 677 mil para 250 mil. É menos da metade. As notas mais falsificadas são as de R$100. Depois vem as de R$200, R$50 e R$20. A Polícia Federal diz que uma mudança na linha de investigação também ajudou a reduzir a produção de notas falsas. Começamos a trabalhar muito mais no sentido de identificar para onde que vai os pagamentos para comprar essas cédulas e para também identificar os laboratórios que fabricam. Assim a gente conseguiu fazer muito mais prisões dos fabricantes. O Paulo já recebeu dinheiro falso para pagar a pipoca. Hoje ele prefere Pix. Está correndo de prejuízo. O dinheiro parecia um papelzinho mole, eu disse R$20. Agora eu fico olhando toda hora. Pode ser cartão, pode ser o Pix. Melhor do que o dinheiro. Em novembro, a taxa média de juros cobrada por instituições financeiras foi de 41,8% ao ano. Foi a 6ª queda seguida. Os juros médios do rotativo do cartão de crédito, quando o cliente não paga o total da fatura, foram de 434,5% ao ano. No dia 2 de janeiro, começou a valer o novo limite para os juros dessa modalidade. Eles não vão poder mais ultrapassar 100% do valor da dívida original. As vendas de veículos pagar algumas contas. E ajudar, sei lá, comprar algum medicamento se precisasse, alguma coisa, né? E ajudar, sim, com certeza. Um recurso que está se esgotando. A última vez que os donos de veículos pagaram o DPVAT foi em 2020. Depois, o Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Fazenda, suspendeu a cobrança. E desde 2021, a gestão do saldo do seguro obrigatório passou da seguradora líder para a Caixa Econômica Federal. O banco informou que de 2021 a 2023 pagou 797 mil pedidos de indenização, totalizando pouco mais de 3 bilhões de reais. Restam no fundo quase 790 milhões. Segundo a Caixa Econômica, o suficiente para pagar as indenizações de acidentes ocorridos apenas até 14 de novembro do ano passado. Há 1 mês e meio, as vítimas estão sem cobertura. O seguro obrigatório era pago por todos os brasileiros donos de um veículo. Existe para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, incluindo pedestres, não importa de quem foi a culpa. O DPVAT paga despesas médicas e indenizações em casos de invalidez permanente e morte, mas diferentemente de um seguro privado, não cobre bens materiais. Agora o governo federal quer voltar com a cobrança para garantir a continuidade da cobertura. Um projeto de lei complementar foi enviado ao Congresso em regime de urgência.
O plano é votar o texto que reformula o DPVAT na volta do recesso em fevereiro. O relator explica que os detalhes serão definidos na regulamentação. Mas a proposta é deixar a gestão dos recursos nas mãos da Caixa Econômica e transferir para o SUS parte das despesas com tratamentos médicos que hoje são financiadas pelo DPVAT. O fato de você transferir para a Caixa e, ao mesmo tempo, transferir para o SUS o tratamento, isso barateia o DPVAT. Então, o DPVAT futuro, após a aprovação dessa nova cobrança, ele vai ser bem menor do que o que era cobrado antigamente. Esse diretor da Superintendência de Seguros Privados, órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, elogia a gestão dos recursos pela Caixa e defende a volta da cobrança. A Caixa Econômica Federal ela emprestou uma expertise interessante e tem fluído muito bem a sua experiência. O nosso entendimento é de que é necessário que surja um novo modelo para dar continuidade a essa política, de amparo aí às vítimas de acidentes de trânsito aos seus beneficiários. Sobre a dificuldade do seu Helder em requerer a indenização do DPVAT, a Caixa Econômica Federal declarou que está tentando contato com ele para ajudá-lo e que ele tem até 3 anos para concluir o pedido. A seguir, o ministro Gilmar Mendes reconduz ao cargo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Uma liminar do ministro do STF, Gilmar Mendes, reconduziu ao cargo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Edinaldo foi afastado do comando da entidade no último dia 7 de dezembro. Na ocasião, uma decisão unânime de 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio declarou inválido um termo de ajustamento de conduta de 2022 entre o Ministério Público e a Confederação Brasileira de Futebol. Esse termo, que alterava o Estatuto da CBF, abriu caminho para que Edinaldo Rodrigues, então interino, fosse eleito presidente da entidade. Na prática, a decisão do tribunal considerou inválida a eleição do dirigente. E José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi indicado para assumir como interventor e organizar novas eleições. A situação provocou reações contrárias da FIFA e da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. As entidades condenam intervenções da Justiça Comum em federações nacionais de futebol. Por isso, a CBF ficou sob risco até de sanções esportivas. Diante disso, o PCdoB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da intervenção na CBF. A principal alegação era a ameaça de a situação da entidade impedir a inscrição da seleção brasileira no torneio pré-olímpico, classificatório para os Jogos de Paris. O prazo para a inscrição termina amanhã. Hoje, o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu liminar determinando o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. No despacho, justificou a decisão dizendo que havia risco de prejuízo iminente, já que a inscrição da seleção no pré-olímpico poderia ficar inviabilizada. Depois da liminar concedida por Gilmar Mendes, o caso agora será analisado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda não há data prevista para este julgamento. Edinaldo Rodrigues e CBF não se manifestaram oficialmente. Ao site da revista Veja, Edinaldo Rodrigues disse que, ao retornar ao cargo, vai inscrever a seleção brasileira no torneio pré-olímpico e decidir os... Fernando Diniz. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, arquivou o processo disciplinar contra o juiz federal Eduardo Apio. Apio comandava a 13ª Vara Criminal de Curitiba, responsável pela Lava Jato. Quando foi afastado depois de uma denúncia do desembargador Marcelo Malucelli. O desembargador disse que Apio ameaçou o filho dele por telefone. Inicialmente, o processo disciplinar contra Apio tramitava no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi levado ao Conselho Nacional de Justiça depois que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou a suspeição contra o juiz. Apio fechou um acordo com o CNJ, admitindo que teve conduta imprópria. Atualmente, ele atua na 18ª Vara Federal de Curitiba. Países no norte da Europa estão enfrentando uma onda de frio extremo. Na Suécia, centenas de pessoas ficaram presas em carros durante uma nevasca. O país registrou 43 graus negativos. A Rússia também sofre com o tempo congelante.
Em Moscou, os termômetros marcaram 27 graus negativos, o frio mais intenso em 74 anos. E aqui no Brasil? Vamos ver como fica a previsão do tempo amanhã? Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. O tempo abafado predomina na maior parte do Brasil. A capital mais quente deve ser Boa Vista, com 36 graus. Tem previsão de sol o dia todo. Assim como em Maceió e Aracaju, com 32. Nas outras capitais, há possibilidade de chover. Em Teresina, 34 graus. Em Cuiabá e Campo Grande, 33. No Rio de Janeiro, 30. Em São Paulo, 28. Em Curitiba, 25 graus. Nessa faixa mais clara, as temperaturas ficam abaixo da média por causa do excesso de nuvens. O motivo é as ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul, representada por essa escadinha verde. Ela provoca muita chuva por alguns dias de norte a sudeste e, desde hoje, tem recebido o reforço dessa baixa pressão, que também fabrica nuvens de tempestade. Amanhã, Vitória estará mais perto dessa baixa pressão. São esperados 25 milímetros de chuva. É bastante para um dia só. E em Brasília pode chover mais ainda, 30 milímetros. Já em Belo Horizonte e Goiânia, menos. Só que as pancadas de chuva devem ser fortes. Na Bahia, o maior volume está previsto para a Vitória da Conquista, 45 milímetros, praticamente a metade da média do mês. Na região norte, as chuvas fortes passam por Palmas, Rio Branco, Porto Velho, Manaus e se estendem pelo Pará e também por parte do Amapá. No sul, os meteorologistas não descartam temporais no litoral de Santa Catarina e na Serra Catarinense, onde fica Urupema, que amanhece fria, com 10 graus, ao longo do dia 22. A máxima de lá é quase a mínima de Florianópolis, 21. À tarde faz 27 graus. Em Macapá, 28. Em Belém, 30. Todas no caminho da chuvarada. Dia ensolarado em Roraima, no extremo norte do Amazonas, na divisa do Rio Grande do Norte com Ceará e até Sergipe, e da metade sul de Mato Grosso do Sul a Bauru, no interior de São Paulo, e em todo o oeste da região sul. Em Porto Alegre, o sol vem forte no fim de semana, por isso esquenta bastante. Dos 28 graus amanhã para os 36 no domingo. Enquanto em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, as instabilidades vão aumentar. De amanhã a domingo, pode chover 100 milímetros e a média de janeiro é de 151. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. Em 2023, a hidrelétrica de Itaipu registrou a maior produção de energia dos últimos 5 anos. Foram 84 milhões de megawatts-hora gerados em 2023. Para se ter uma ideia, essa energia seria suficiente para abastecer o mundo todo um dia inteiro. É mais do que o Brasil consome em um mês. 3 fatores influenciam a produção da usina de Itaipu, né? A água, que é o nosso recurso principal, a disponibilidade dos nossos equipamentos e o consumo de energia do sistema elétrico brasileiro e paraguaio. Itaipu foi construída para produzir uma grande quantidade de energia e de forma rápida. E desta forma, a geração de energia aqui consegue acompanhar o ritmo da demanda. Com as ondas de calor de 2023, brasileiros e paraguaios consumiram mais energia elétrica. Associado a isso, no mesmo período, a disponibilidade de água no reservatório da barragem, 40% maior que em 2022. Houve um grande volume de chuva ao longo da bacia do Rio Paraná. A produção de energia elétrica recorde de Itaipu corresponde também a um consumo de energia recorde. Então, o fato de a energia de Itaipu estar sendo tão produzida significa que nós estamos tendo um consumo já bem alto. Para produzir energia, Itaipu tem 20 unidades geradoras, turbinas como essa daqui. Elas são capazes de produzir simultaneamente até 14 mil megawatts de energia para Brasil e Paraguai. Para o Brasil, em alguns momentos de 2023, a usina chegou a ser responsável por 30% de toda a energia consumida no país. Normalmente, essa média é de 10%. No dia 15 de agosto, quando cidades do Norte, Nordeste e Sudeste registraram um apagão, Itaipu teve que gerar mais energia do que o programado. A previsão era gerar 6.050 megawatts naquele momento do apagão, mas a geração teve que passar para 6.500 megawatts.
Os especialistas alertam que a eficiência da usina não dá carta branca para que a energia seja consumida sem controle. Se nós não utilizarmos a energia de maneira racional, nós vamos gastar esse produto, né? As mortes de Quinho do Salgueiro e do sertanejo João Carreiro. Morreu ontem em Campo Grande, aos 41 anos, o cantor sertanejo João Carreiro. O músico estava internado desde terça-feira em um hospital de Campo Grande para fazer uma cirurgia para colocar uma válvula no coração. Ele gravou um vídeo antes da operação. Vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí das internet da vida. Ontem, após o procedimento, João Carreiro teve complicações e não resistiu. O paciente ele tinha uma doença já congênita, já nasceu com a doença na válvula mitral do coração e essa doença ela foi desenvolvendo com o passar dos anos. Ela também tinha uma calcificação importante no anel da válvula. Então, depois de ter feito a cirurgia, de ter trocado a válvula, de ter fechado o coração, de ter colocado ele para bater, o coração ele não aguentou, ele não conseguiu, por conta dessa disfunção aguda, voltar a bater sozinho. Hoje de manhã, o cantor sertanejo foi velado em Campo Grande, onde morava. É a pior coisa do mundo, é você perder um ente querido seu e principalmente sendo um filho e um menino de ouro que nem era meu filho. É uma coisa incalculável, não dá para medir. À tarde, o corpo foi levado de avião para Cuiabá, sua terra natal. Do aeroporto Marechal Rondon, o cortejo seguiu até este ginásio. O local, que já recebeu grandes nomes da música brasileira, agora é palco de uma despedida. Amigos de infância, colegas do início da carreira aqui e fãs prestaram as últimas homenagens a João Carreiro. João Sérgio Batista Correia Filho era cantor, compositor e violeiro. Em 1992, ganhou fama ao lado do cantor Capataz. Um dos maiores sucessos foi trilha da novela Paraíso. Sou bruto, rústico e sistemático. Hoje, nas redes sociais, o cantor Capataz publicou: "Ninguém, além de nós, saberá o que vivemos." Estrelas da música sertaneja também lamentaram a morte de João Carreiro. A dupla Maiara e Maraísa disse que a música de João Carreiro é o seu maior legado. O cantor Belucci postou um vídeo do último encontro e escreveu: "A nossa música sertaneja irá sentir a sua falta. Descanse em paz." A cantora Ana Castela sentiu a morte do cantor. Ela escreveu: "É, meu amigo, foi cedo demais." O último show de João Carreiro foi na virada do ano, no município de Pedra Preta, em Mato Grosso. O cantor deixa esposa, uma filha, amigos e uma legião de fãs. E ele nunca negou as suas raízes. Ele sempre devotou seu amor por Cuiabá, por Mato Grosso, amigo de todos nós artistas daqui, nunca negou essa terra e sempre divulgou. O que ele fez foi bonito, tinha verdade, tinha raiz caipira e tinha o seu toque. Aproveite seus parentes, seus amigos, seus familiares, beijo e abraço, porque a hora da partida ninguém sabe, tá bom? Tamo junto. No Rio, foi velado hoje Quinho do Salgueiro, intérprete de alguns dos sambas mais populares da história do carnaval. O cantor morreu ontem à noite, aos 66 anos. O que faz uma voz ser inesquecível? Timbre marcante? Potência vocal? Salgueiro, amor, que mora no peito, com todo respeito, o rei da folia. Quinho ia além. Nascido e criado no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, Melquisedeque Marins Marques encheu de bordões a cantoria do samba. Arrepia, Salgueiro! Pimba, pimba! Ai, que lindo, que lindo! De onde veio o pimba, pimba? Vem do
Ari Barroso, na época bem longínqua, na União da Ilha, né? Que eu ainda estava lá na União da Ilha. Aí, quando o Ari Barroso, em vez de ele gritar gol, ele falava pimba, pimba. Talento aperfeiçoado antes mesmo de chegar a Marquês de Sapucaí, nos tempos de feirante. O Brasil começou a conhecer essa voz no fim da década de 1980, na União da Ilha, quando cantou um grande sucesso. Foi festa profana, 1989, o rei mandou cair dentro da folia e lá vou eu. Esse samba que me proporcionou ser conhecido. Em 1991, Quinho passou a ser a voz do Salgueiro. E 2 anos depois, seria também a voz de um hino do samba. Uma catarse coletiva que mudaria a história de Quinho, do Salgueiro e do próprio Carnaval. O samba enredo Peguei um Ita no Norte venceu o Carnaval de 1993 e conquistou o coração dos brasileiros. Parecia que a avenida toda era salgueirense e até hoje está na boca da criançada, dos mais velhos igual a mim. Eu mesmo evitava de olhar para a arquibancada, porque eu sou muito emotivo. E vendo as pessoas batendo com a mão, explode aí, enlouquecedor. Explode Coração, ele é um refrão que transcende a Sapucaí, chega aos estádios de futebol, chega a todo grande evento, é obrigatório em qualquer festa. Então, a voz do Quinho, essa malandragem sambística, bacanérrima, ela imprime uma forma de cantar do povo. O outro campeonato de Quinho no Salgueiro foi em 2009, com o enredo Tambor. Ele também passou por outras escolas do Rio, de São Paulo e de Porto Alegre. A última vez que ele voltou para o Salgueiro foi em 2019. No ano passado, já tratando um câncer de próstata, Quinho foi homenageado no desfile. O carro de som da escola agora leva o nome dele. Ontem, Quinho do Salgueiro morreu aos 66 anos, de insuficiência respiratória. O samba acaba de perder essa grande voz, nosso Quinho. E é isso. O corpo de Quinho foi velado hoje na quadra do Salgueiro. Era um cara que tinha uma alegria, que irradiava luz, contagiava o ambiente quando ele chegava. Explode coração na maior felicidade. É lindo, meu Salgueiro. Até amanhã. Até amanhã.